Boa noite, pessoal. É, Pronto, apareci aqui. Não estava me vendo. Boa noite a todos, a todas. Bem-vindas, bem-vindos a esse segundo dia desse evento que faz parte do lançamento da nossa pós-graduação em Cultura de Propósito e Negócios Regenerativos. Sentimos de fazer esse evento para a gente oferecer um pouco daquilo que iremos oferecer de uma forma mais profunda, né, durante os 2 anos de especialização, e chamamos alguns professores durante essa semana para que pudessem vir falar aqui, transmitir o conhecimento deles. Algumas pessoas podem vir aqui ao vivo, outras estão assistindo as gravações. Essas aulas também estarão disponíveis no YouTube, abertas, para quem quiser ver, porque sentimos que esse é um conhecimento que é muito importante para o momento atual. Então, é uma alegria estarmos aqui novamente hoje, no segundo dia. E hoje receberemos uma pessoa que é um grande amigo meu, assim, né? É realmente uma pessoa muito especial para nós, que além de ser uma pessoa gente fina, ainda tem muito conhecimento para compartilhar. Já foi meu sócio, já trabalhamos juntos, já fizemos muitas coisas juntos, né, Fábio? Então, é uma alegria ter você aqui, assim, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui e, assim, não quero fazer a sua apresentação, vou deixar você mesmo se apresentar, mas queria só expressar a minha gratidão pela sua presença, viu? Só antes de a gente começar, eu gostaria de sugerir que a gente faça um instante de silêncio, e aí o Fábio se apresenta aqui, pode ser? Desculpe, esqueci aqui. Faça uma respiração profunda. Concentre a sua atenção no momento presente, aqui, nesse encontro, agora, nesse momento. Ok. Ok, meu querido amigo. Fique à vontade para se apresentar. E aí vamos aqui batendo aquele papo mais fluido, tranquilo, sem estresse, né? Bom, boa noite, Tiago. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui online, ao vivo. E olá para todos vocês que vão acompanhar também depois da gravação. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa semana, é, né, fazendo parte aí desse grupo de excelentes profissionais e pessoas assim que realmente têm muito a agregar sobre a cultura de propósito. Então, para mim é uma honra poder estar aqui junto com vocês e também parabenizar a Florescente com essa pós-graduação, né, em cultura de propósito e negócios regenerativos. Realmente algo necessário para o mundo, né, para esse momento que estamos enfrentando aí tantos desafios. E muito bom poder falar um pouco aqui com vocês sobre comunicação e marketing, né, dentro dessa lógica da cultura da regeneração e fazendo um pouco aqui a minha apresentação. Eu sou formado em economia e tenho um mestrado em comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Venho aí na minha carreira entre momentos trabalhando em grandes empresas, grandes corporações e também etapas aí de empreendedorismo. Então já experimentei essas duas
fases aí de processos, e nesse momento estou numa fase mais empreendedora novamente, depois de uma jornada aí de 5 anos, liderando a área de comunicação da Sabesp, que é a empresa de saneamento aqui do estado de São Paulo. E agora estou aí trabalhando como consultor na área de comunicação e sustentabilidade. E também para mim é uma honra poder aqui fazer parte do hall de professores aqui que vai fazer parte aí dessa pós-graduação. Então, também agradeço por fazer parte. Espero poder agregar, né, trazer aí uma visão de como a comunicação e o marketing pode colaborar dentro, né, da cultura de propósito e também em negócios regenerativos, né? E a conversa que a gente vai ter aqui hoje é em torno disso. Então, né, estou aqui aberto, Tiago, e também se as pessoas quiserem, né, que estão participando, fazerem perguntas, estou aqui, né, nesse formato de conversa mesmo, para que a gente possa ir trocando e explorando aqui o tempo em torno dos assuntos que são interessantes aí para todos vocês. Certo. Então, bem-vindo. Queria começar fazendo uma pergunta para você, que é assim, ontem a gente conversou sobre o que é cultura de propósito. A gente teve um bate-papo muito legal, muito esclarecedor a respeito do que é a cultura regenerativa, não cultura de propósito, a cultura regenerativa. E aí, fazendo um link com a sua aula hoje, como que o marketing e a comunicação podem contribuir com a construção de uma cultura regenerativa? É porque minha primeira formação é publicidade e propaganda, trabalhei com publicidade, com marketing durante 10 anos, e eu conheço um tipo de comunicação, de marketing, conheci muito a fundo esse jeito que é feito hoje, atualmente, né? Mas eu entendo que são ferramentas neutras e que podemos direcioná-las da forma que acharmos melhor, de acordo com as nossas intenções, né? Então, eu queria começar fazendo essa pergunta: como que o marketing e a comunicação, essas ferramentas que são tão importantes e tão potentes, né, podem contribuir com essa cultura regenerativa? Olha, concordo plenamente com você, né, que a comunicação e o marketing são ferramentas neutras, né, e elas têm a potência de, através dos seus processos, promover qualquer assunto e qualquer tema, né? E aí existem diversos processos de comunicação e marketing para as diferentes necessidades aí, né? Então, trazendo sobre a cultura de regeneração, né, hoje é muito comum a gente ouvir as empresas falarem de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, uma vez que a gente já chegou num momento onde não basta parar de destruir, né, e utilizar os recursos, né, provenientes, né, do meio ambiente de maneira irresponsável, né? A gente está precisando já regenerar, né? Já existem muitos estudos aí comprovando que já até podemos considerar que ultrapassamos alguns limites, né? E isso, né, faz com que essa cultura de regeneração ela se torna urgente, emergencial, vamos dizer assim, né? E o marketing, a comunicação, ele pode trabalhar através, primeiramente, da conscientização, né? Através da conscientização, primeiramente, do público interno, né? Da empresa, do negócio, ou, Instituição. ou seja, através da cultura, né, organizacional, dos valores que aquela organização tem como os norteadores, né, dela. Então, a comunicação ela pode colaborar com o fortalecimento dessa cultura organizacional, ou seja, se uma organização coloca a regeneração como sendo um dos pilares da sua cultura, a comunicação ela tem ferramentas para colaborar com isso, né? Tanto processos de comunicação interna tradicionais, né, de envio de mensagens, vídeos e etc., até fazer isso de uma forma colaborativa, o que eu acredito que se torna inclusive mais potente, tá?
E aí, uma vez que essa conscientização é feita para o público interno, existe a possibilidade de influenciar os demais, as demais partes interessadas, né? Que são os demais públicos que a organização se relaciona. Ela se relaciona com seus clientes, a organização se relaciona com seus fornecedores, ela se relaciona com a comunidade em torno dela e tantos outros públicos, né, que, que uma vez que essa cultura está introjetada na organização, existe a potência de fazer com que seus fornecedores também, de alguma forma, se inspirem com aquela cultura de regeneração, né? E aí, como é feito? Através de mensagens que evoquem isso, né? E ações, né? Porque uma das questões, né, que você estava falando sobre o marketing, ele tem muitas vezes um caráter pejorativo, porque muitas vezes foi utilizado para deteriorar muitas coisas, ou seja, promover o consumo irresponsável, né? As pessoas consumirem, né, de maneira excessiva, né? O consumismo excessivo daquilo que muitas vezes as pessoas não precisam, mas o marketing, através de suas ferramentas, muitas vezes trazendo um lado emocional, né? E, né, mensagens, né, vendendo promessas que não são cumpridas, acabou muitas vezes fazendo com que o marketing, a comunicação seja colocado de uma maneira ruim. Mas se a empresa, a organização, tem valores elevados, tem, né, como propósito uma cultura de regeneração, a comunicação e marketing pode trabalhar a favor disso. Então, Uhum. eu visualizo, né, como sendo uma ferramenta neutra, que ele pode fortalecer aquilo que é de verdade e que, obviamente, esteja atrelado às ações, né? Porque também, né, o marketing muitas vezes é, ele é visto como uma ferramenta negativa por conta disso, né? Porque a empresa vende algo que na hora que vai realmente verificar como ela está se comportando, não tem conexão com Claro, os fatos. Então, é isso. isso que é a grande questão, né? Ah, não, aquela pessoa, aquela empresa é marqueteira, aquela pessoa é marqueteira. O que que significa? Ela de verdade, ela está vendendo algo, está vendendo uma promessa de algo que não é verdade. Então, muitas vezes, dentro desse processo, todo o bolo da comunicação e marketing, os seus processos, acabam entrando nisso. Mas se a gente coloca ele de uma maneira neutra e fala assim, quais são os processos de comunicação? Na essência, comunicar é transmitir uma mensagem, né? Uhum. É fazer o marketing, ou seja, o marketing está atrelado à venda. Né? O marketing, área comercial dentro de uma organização trabalha em conjunto. Por quê? Porque o marketing é quem trabalha para ajudar a criar o produto e serviço, para precificar esse produto e serviço e fazer as campanhas de publicidade, né? Propaganda e publicidade. Mas se a empresa tem valores, né, que não são elevados, vamos dizer assim, as campanhas também não serão. Vamos colocar assim um exemplo bem fácil da gente entender. Sei lá, a indústria do cigarro, né? Vamos lá, temos milhares de estudos científicos há muitas décadas comprovando os malefícios do cigarro, né, do vício, etc. Durante muitos anos, o marketing das empresas fabricantes de cigarro utilizavam imagens maravilhosas das pessoas fumando, pagava lá o que é chamado de eh, merchandising, né, em filmes, novelas, etc., para poder fazer com que artistas e pessoas, né, influenciadoras utilizassem esse produto. E aí o quê? Foi utilizado o marketing, né, de um jeito muito sedutor para mostrar que o cigarro era algo bom. Até que, né, as comprovações científicas realmente comprovaram aquilo que já era imaginado por muitos. E aí, hoje em dia, é proibido fazer publicidade. Assim como é proibido fazer publicidade de produtos ultraprocessados para o público infantil. Então, a legislação também está ajudando a segurar um pouco esse marketing irresponsável, né?
que é muitas vezes vender produtos que podem fazer mal para as pessoas. Então, quando a gente Uhum. está falando de cultura de regeneração, é utilizar essas ferramentas, né, de comunicação e marketing, offline, online, etc., para essa cultura. Então, o que vem primeiro? A cultura. E aí o marketing e a comunicação vem para colaborar para que aumente a influência dessa nova cultura, né, de regeneração. Que foi o que a Ju trouxe ontem, né? É colocar essas ferramentas a favor da vida, que é Exato. diferente de colocar a favor da destruição, da degeneração, né? Eu não sei se vocês sabem, e não sei nem se você sabe, mas esse trabalho aqui da Florescentia, ele iniciou por conta de uma percepção. Eu vendi, né, uma marca, a construção, um branding na época para a empresa. A gente fez um manifesto, fez o slogan, e o slogan da empresa assim falava: compromisso e respeito por você. E aí a gente foi lá, apresentou, né, essa nova marca, esse novo slogan, manifesto. Tava lindo, assim, maravilhoso mesmo. Quando você olhava, você falava: nossa, essa empresa, ela realmente, assim, ela é incrível, né? Porque o que a gente estava passando ali era uma imagem muito interessante. E a gente foi lá, fez a reunião, a dona da empresa amou, foi tudo uma festa, fechou o negócio, aquela coisa toda. E eu jamais tinha pensado em nada disso. Eu era novo, queria só era ganhar dinheiro mesmo, fazer dinheiro. E aí, uma hora eu saí assim da reunião, fui no banheiro, eu me deparei com uma briga de dois colaboradores que eles estavam quase assim saindo no braço mesmo e ofendendo um ao outro, desrespeitando um ao outro. E aí aqui naquele momento me deu um clique assim, eu falei: compromisso e respeito por você. E ali eu percebi que a gente estava divulgando para fora uma coisa que não era verdade dentro. E eu percebo que isso é a grande questão, né, de usar essas ferramentas para uma cultura de regeneração. E aí eu lembro que eu falei: então agora eu vou criar um departamento dentro da agência, que a gente tinha uma agência, para ajeitar primeiro dentro, para a gente poder divulgar a verdade fora. Só que não era possível, né? Acabei saindo e acabei fundando esse trabalho aqui por conta disso. Como podemos divulgar a verdade que está naquela instituição, naquela empresa, as reais intenções? Eu sei que isso é uma coisa assim complexa, né? Estamos dentro de uma transição de mudanças de paradigmas, de mindsets, mas não sei se eu estou correto aqui. Queria até checar com você, mas queria saber: faz sentido isso? Cultura de regeneração, marketing, comunicação tem a ver com divulgar a verdade que está ali, a essência daquele negócio? Como diria Richard Barrett, né, aquele consultor americano, a alma da empresa, divulgar a alma da empresa, sua cultura e os seus valores, né? Faz sentido Sim, isso? com certeza faz todo sentido, né? E algo que eu tenho observado é que muitas empresas e organizações estão passando por esse momento que eu posso dizer assim, uma crise de consciência, né? Conheço aí donos de empresas ou herdeiros de grandes empresas que, porventura, acabaram, né, colaborando com essa cultura de degeneração e estão acordando, falando: calma aí, eu não vou continuar repetindo isso. Como eu faço para mudar? E aí eu vejo que a comunicação, ela também pode colaborar com esse processo, uma vez que o líder, né, a pessoa lá, o CEO da empresa, o dono da empresa, os principais acionistas, começam a olhar para isso, a comunicação pode colaborar com processos educacionais, porque existe toda uma reorganização do pensamento. Sim. Outra coisa que está acontecendo também, que são as empresas de capital aberto, né? As regulações da Bolsa no Brasil, da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, junto com a B3, que é onde são negociadas as ações das bolsas, tem aumentado a exigência em torno de transparência, em torno das empresas fazerem, né, algo que realmente colabora, né, com a regeneração. Então, eu percebo que é isso. E se a gente vai com julgamento, né, e fala assim: poxa, essa empresa aqui, ela
destruiu muito, caso perdido. Eu acho que não, eu acho que exatamente em O muitas dessas contrário, né? organizações que estão abertas para uma transformação, que tem espaço para a gente colaborar, seja com comunicação e marketing, seja com todas as outras ferramentas aí de gestão de pessoas, etc. Então, eu visualizo que, por mais que organizações já falharam no passado, caso o líder, caso os acionistas, ou por força externa também, né, de fora para dentro, né, os acionistas, quando é uma empresa de capital aberto, começam a cobrar, né, da organização que ela tenha novas posturas relacionadas à emissão de gás de efeito estufa e etc., né? Então a empresa precisa mudar. E aí a comunicação e marketing e outras ferramentas podem colaborar com isso. Então, é importante ter um olhar de que, para que a gente possa, de fato, viver uma cultura de regeneração, a gente vai ter que ter uma abertura para colaborar com aqueles que têm vontade de se transformar, né? Sim, Uma coisa que eu queria, né, que eu peguei uma coincidência, né? Essa semana na mesma semana que está acontecendo, né, esse evento aqui na Florescente, está acontecendo o Fórum Econômico Mundial, né, lá em Davos. E tive a uhum, oportunidade de assistir online aí algumas palestras de grandes líderes. É impressionante o quanto essa consciência está, pelo menos no nível das palavras, de boa chegando. parte dessas lideranças, né? O próprio fundador do Fórum Mundial Econômico, que é o Klaus Schwab, que fundou isso em 1973, ou seja, há 51 anos atrás, ele fez um manifesto em 1973 em torno do chamado capitalismo de stakeholder, ou seja, um capitalismo que não privilegie somente os acionistas, mas também todos os demais, as demais partes interessadas. E é interessante que se fala disso há 50 anos, mas agora, né, depois de 2023, ter chegado lá perto do 1,5 graus, né, que era a meta lá do Acordo de Paris, né, do aquecimento global. A gente teve um ano aí onde as mudanças climáticas, né, mostraram sua cara. Então, as organizações têm se colocado, né, como um agente de transformação. Então, nós, profissionais, seja de comunicação e marketing, seja das demais áreas, tem um papel importante para colaborar com tudo isso, né? E colaborar com o ser humano, né? A gente está em uma fase onde a inteligência artificial está chegando e, né, teve uma palestra que eu assisti ali do Satya, que é o presidente da Microsoft. Ele falou, né, e o Klaus Schwab me entrevistando ele, falando, no ano passado era um bebê e agora já é um adolescente. Ou seja, em um ano, né, todas as ferramentas aí, né, se transformaram, né, e se colocaram. Mas existe algo do humano, que é a conexão, a empatia e a compreensão, né, dos desafios que realmente essa cultura de regeneração vai exigir, né? E as pessoas se comunicarem, né, através das próprias relações, também vai ser fundamental para que a gente consiga fazer comunicação em larga escala, né? Então, eu vejo sim, né, sou um empolgado aí, como você pode perceber, entre, né, esse tema, né, a comunicação e o marketing dentro da cultura de regeneração, porque eu realmente acredito, né, nessa potência frente aos desafios que a gente está enfrentando. É, porque eu percebo também que ninguém aguenta mais mentira, né? Por exemplo, fazer aquele marketing que você vai aqui, faz aqui, que você conta uma história para depois poder contar outra. Ninguém está aguentando mais isso, né? Nós estamos, pelo menos assim, as pessoas que eu falo, assim, que eu converso, tá todo mundo assim um pouco correndo desse tipo de coisa, tipo joga isca, depois fisga. É uma coisa assim que, por que não ter uma comunicação clara, né? Estamos aqui fazendo isso por causa disso. Eu acho assim uma coisa assim, uma comunicação mais aberta, né, para que as pessoas da sociedade possam sentir dentro delas se aquilo que está sendo oferecido está compatível com a necessidade real dela, uma coisa mais honesta, né, assim, mais como que eu poderia dizer, mais íntegra até, né?
E uma das coisas que acontece assim no mercado, e eu já fiz muito isso, é que existem assim os gatilhos, né? Então, por exemplo, todos nós, sem exceção, eu sou aqui pós-graduado em psicologia clínica, estudei psicologia também, trabalho com pessoas. Eu posso garantir que todos nós temos algum nível de carência dentro de nós, né? Temos ali um buraco interno e, de alguma forma, preenchemos com coisas, né? Até que em algum momento tenhamos coragem de não preencher com nada e mergulhar naquele lugar para que a gente possa curar e olhar aquilo que precisa ser olhado. E eu percebo que às vezes o marketing e a comunicação, eles usam muito gatilhos de escassez, né? Gatilhos de escassez que não tem nada a ver com regeneração, porque regeneração para nós aqui é abundância, né? Então, por exemplo, se você não comprar agora, você vai ficar fora. Aí a pessoa já tem uma carência dentro. Ai, meu Deus, será que eu tenho que entrar? Será que eu não tenho que entrar? Será que eu tenho que fazer parte? Mas se eu não fizer parte, eu vou ficar fora. É o último. Então, assim, qual é a sua visão sobre isso, sobre esses gatilhos de escassez, assim, é, a diferença, né, entre gatilhos de escassez e gatilhos de abundância? Como que você vê isso, assim? Como que você poderia trazer algo para nós? Você falou algo super importante, né? Do efeito psicológico, né? Daquilo que é o gatilho, né? Individual que se conecta com aquele outro gatilho lá, né? Que o marketing utiliza, né? Tem um documentário chamado A Era do Ego, né? Que fala sobre como o marketing, né? Utilizando de conhecimentos psicológicos acabou levando, né, esse conhecimento e muitas vezes, né, de uma maneira, né, não regenerativa, e sim, né, visando lucros e interesses econômicos, essa cultura. Alguém falou, sobrinho do Freud, é isso mesmo, sobrinho do Freud. Ele, né, vendeu isso daí para as organizações americanas, né, dizendo, olha, é o seguinte, se a gente conseguir seduzir as pessoas através dessa lógica da escassez, né? De tudo que gira em torno disso, né? Dos medos, carências, etc., a gente vai conseguir mais consumidores, né? Tem algo que eu vejo que é o seguinte, do ponto de vista individual, nós temos um eu aqui, né? E tem o meu eu idealizado, ou seja, que eu idealizo. E aí, muitas vezes, o consumo, ele entra nessa idealização. Ou seja, eu tenho as minhas carências aqui, eu visualizo que eu não quero mais ter essas carências. Aí, se eu tiver determinado produto ou serviço que tem uma boa marca, que, né, de alguma forma é, passe, né, para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, uma algo que eu aparento melhor, né? Então eu vou consumir aquilo, né? E o marketing se apropriou disso, ou seja, basta ver as publicidades, né? Se a gente tirar todo o encantamento, né, daqueles lindos filmes e tudo, ele está ali querendo vender um produto. Então, sei lá, por exemplo, um carro, né, uma publicidade de um automóvel, tá sempre ruas vazias, as pessoas felizes, né, dirigindo aquele carro Uhum. maravilhoso. Mas se você vai para uma grande cidade, isso não é uma realidade, né? Mas ao mesmo tempo precisa vender, e aí é através da sedução, né? E aí essa lógica da escassez, que é temos recursos limitados, né? Então, muitas vezes o marketing utiliza, olha, é só nesse final de semana, vai acabar, ano, vai virar o ano, né? O preço do ano que vem vai subir, e é a última oportunidade para você adquirir. Se você vai num stand de venda de um imóvel, geralmente vai ter lá um vendedor dizendo, olha, últimas unidades, né? E aí, enfim, é o que você trouxe, né, da verdade e da mentira, né? Daí a gente, né, não sabe muitas vezes, né? Então a gente, sim, estamos cansados disso, queremos a verdade, né? Mas muitas vezes ainda é utilizada essa lógica da escassez, do tipo, olha, últimos produtos, compre agora, você vai ficar sem, né? Então, a gente pode visualizar que esses gatilhos de escassez, eles acham espaço nessa escassez interna, né? Se eu estou em algum grau
conectado lá com o meu ser, sei o que eu sou, sei quem sou, sei do que preciso, dificilmente, ou né, porque realmente é muito sedutor e existem produtos e serviços É. maravilhosos, né? Então, assim, ninguém está isento disso. Mas eu estou dizendo que quanto mais a gente sabe a nossa condição financeira, né? Porque muitas vezes a gente consome aquilo que a gente não precisa, gastando o que não tem, né? Para mostrar para um outro que a gente nem precisa tanto assim dessa validação que nós temos aquilo, né? Então, é necessário que, né, em algum grau, a nossa consciência sobre quem nós somos e o que precisamos esteja expandida e firmada para, na hora de consumir, a gente não ser pego por esses gatilhos de escassez, né? E aí também visualizo, né, que existe sim, né, uma vontade, né, de quem está trabalhando dentro dessa lógica da cultura de regeneração, que existam os gatilhos de abundância, ou seja, programas de fidelidade que de fato tenham recompensas que sejam vantajosas, né? Porque seria muito bom, né? Porque a gente vive num planeta abundante, apesar da gente estar estressando o planeta, né? E visualizando quais são os limites planetários, né? Especialmente sob essa lógica de crescimento econômico infinito, né? Dentro de um planeta com recursos finitos, a gente pode dizer que é um planeta abundante, né? Somos aí perto de 8 bilhões de pessoas morando aqui e, né, se a gente tivesse uma melhor distribuição de renda, né, de redução de desigualdades e melhor utilização dos recursos naturais, a gente não precisaria estar vivendo a escassez, né? E aí tem, né, na virada do ano, né, tem muitos estudos que vêm à tona aí sobre os recursos, né? E aí ontem eu estava lendo uma matéria sobre que nos próximos 10 anos chegaremos no primeiro trilionário, ou seja, um indivíduo que tem ali 1 trilhão de dólares, né? E milhões, bilhões de pessoas passando dificuldade. Então, esse desequilíbrio, ele acaba, de fato, não fazendo com que a gente não consiga viver essa lógica da abundância. Mas, enfim, é isso que, dentro dessa cultura de regeneração, acho, né, a proposta nossa é a gente conseguir visualizar como utilizar essas ferramentas, né, dentro dessa lógica, né, da regeneração e não do Sim. estímulo da escassez, etc. E não é só o estímulo, porque a gente vai perpetuando, né, é uma cultura de escassez. Eu acho que, na minha visão assim, a gente vai utilizando essas ferramentas e vai perpetuando mesmo esse sentimento dentro das pessoas, vai perpetuando essa sensação de desencaixe, essa sensação, vai alimentando a carência de todos e vai na contramão do que a gente está propondo, que é a gente voltar para a nossa naturalidade e compreender que temos uma contribuição positiva dentro desse mecanismo todo e que a gente faz parte de um motor. Mas se a gente continua utilizando essas ferramentas na direção dos gatilhos de escassez, a gente vai alimentando a escassez. E aí, hoje é um iPhone, estou dando um exemplo aqui, não sou contra iPhone, eu acho maravilhoso assim, mas só dando um exemplo, hoje é um iPhone 13, amanhã é um 14, depois é um 15, depois é um 20, depois é um 30, e como você está dizendo, né, Fábio, é, 90%, falando só de Brasil, 90% do povo brasileiro é pobre, né? Assim, materialmente falando. Hoje em dia, no Brasil, se você ganha R$ 10.000 por mês, você já é considerado rico, né? Você já faz parte da classe social de ricos. Então, é, é muito, assim, é muito, como que eu poderia dizer a palavra aqui? Grave? Isso. Não é grave, né? Porque nós estamos aqui numa cultura, estamos transitando para outra, também tudo faz parte, igual a gente falou ontem, de uma transição, ou a gente vai tomando consciência, mas tudo faz parte também de uma regeneração interna, né? A gente ali dentro vai se tomando consciência, principalmente as lideranças das empresas, né?
principalmente as lideranças que estão aí dentro de todos os segmentos, não só da empresa, liderança na educação, liderança na política, liderança em todas as áreas, que quanto mais essas pessoas que têm influência vão tomando consciência, né, de um caminho diferente, mais fácil será a gente sustentar e ancorar mesmo essa nova realidade, né, esse novo mindset, esse novo paradigma. Eu estou aqui Sim. trocando Ah, com não, você tá também, ótimo. trazendo o que eu penso. A gente está aqui num bate-papo, né? Maravilhoso. Não, essa questão da desigualdade de renda é um problema assim, está entre os principais problemas. Se você pega lá é, a a ONU, né, através do Pacto Global e os ODS, né, essa questão da desigualdade ele permeia assim e provoca muitos dos outros problemas sociais. Então, assim, essa desigualdade de renda, ela tem isso, né? Tem essa é um problema grave, né? O próprio fundador do Fórum Econômico Mundial fala sobre isso, né, no livro deles do capitalismo de stakeholder, da emergência da gente conseguir reduzir as desigualdades e elas provocam outras tantas distorções, né? Então, de fato, esse é um problema econômico assim de difícil solução, mas é algo que também, dentro da cultura de regeneração, a gente tem que mirar, Vamos né? regenerar, Colaborar né? com isso, né? E aqui teve uma pergunta sobre exemplos de gatilhos de abundância, né? Esse é um estudo meu também, né? Vou colocar aqui sobre o consumo consciente, né? Ou seja, eu já vi e participei de muitas campanhas do uso consciente de recursos, ou seja, mesmo lá o banco que quer mais é que a gente, né, pegue o dinheiro emprestado e pague os juros. Muitas vezes eles fazem campanha de utilize o crédito com consciência. O que isso significa? É que não é errado, né, consumir o crédito, mas se você faz isso de maneira inconsciente, você vai trazer problema individualmente, para sua família, provavelmente, e também para o sistema como um todo, né? Porque a inadimplência faz com que os juros aumente e aí acaba gerando um efeito cascata. Então, eu visualizo que dentro de um planeta mais consciente, a gente vai consumir exatamente aquilo que a gente precisa, né? Então, não é porque o outro está consumindo determinado produto que eu preciso consumir também, né? Eu visualizo, né? E aí é praticamente uma utopia, né? Que a gente pode chegar num momento onde a gente tenha consciência daquilo que a gente precisa. Ah, eu preciso de um computador bom, eu preciso de um telefone bom, eu preciso trocar meu telefone, eu preciso de um carro bom, porque eu viajo muito, enfim, tenho lá meu propósito tem a ver com isso. Então, para mim é importante ter um carro bom. Ah, não, eu sou uma pessoa que ando mais pelo bairro, não preciso ter um carro. Então, não estou dizendo que, enfim, é certo ou errado o consumo. A questão é que a gente precisa chegar num nível de maturidade onde consumir vai ser um ato, né, para Consciente. colaborar com essa abundância. Ou seja, se eu estou consumindo um produto é porque eu vou pegar aquilo e vou multiplicar em outras coisas boas, né? Então, eu estou aqui, vou fazer né, a Florescente está fazendo uma campanha de marketing e comunicação para falar do curso de pós-graduação. Ou seja, está utilizando as ferramentas de marketing, de publicidade, etc., para convidar as pessoas que estão em algum grau precisando ou querendo, né, expandir seus conhecimentos e sua profissão, etc., né, que existe isso. E aí a pessoa que vai consumir essa pós e vai lá se dedicar os seus 2 anos, né, disso, ela vai devolver para a sociedade ou para ela mesma inicialmente, para a família, para as pessoas próximas e para a sociedade algo positivo. Então, quando o consumo ele é consciente, a abundância ela é estabelecida, né? Então, eu vejo que a gente não tem recursos escassos, mas quando a gente vive a escassez e a partir dos nossos medos e carências, especialmente, ou vaidades, ou enfim, outras tantas matrizes aí que podem motivar isso, a gente não vive. E aí, por isso que muitas vezes as empresas não utilizam seus gatilhos de abundância, né? Então, vamos lá, uma coisa que a comunicação e o marketing fez durante muito tempo foi a questão dos estereótipos, né? Ou seja, é, determinar estereótipos
de determinado produto ou serviço, ou seja, pessoas com determinadas características físicas que consomem aquele produto. Hoje em dia, existe todo um esforço do marketing ser mais inclusivo, colocar diversidade nas suas campanhas, para mostrar essa abundância, né, que temos, essa Uhum. diversidade toda. Então, eu acho que esse é um caminho dos gatilhos de abundância, ou seja, a empresa lá que vende o sabonete, antigamente era né, aquele padrão de beleza de mulheres magras ouvindo uma ópera, enfim, consumindo lá o sabonete durante um banho. Não, hoje em dia, né, não é mais isso, né? Então, a gente tem lá uma diversidade de pessoas que consomem esse produto, ou seja, em algum grau, a empresa, querendo se conectar com seus diferentes consumidores, utiliza, né, gatilhos de abundância, ou seja, olha, todos podem consumir esse produto, não só quem tem determinadas características físicas. Perfeito. Eu acho que esse exemplo que você deu do banco é perfeito. Olha, tem o crédito aqui, se você precisar, utilize, né? Porque às vezes preciso mesmo, mas utilize de maneira consciente, né? Não vai se afundar, né? Aí na sua vida financeira para pegar um crédito. Nós estamos aqui oferecendo um serviço para você para te apoiar. Nós estamos a favor de você. A gente quer ver o seu bem. Eu estou falando aqui o ideal, né? A gente quer ver o seu bem. Mas, se você precisar, nós estamos aqui, porque esse é o nosso trabalho e nós ocupamos esse lugar na sociedade. Claro que se você fala de uma forma assim, é, isso vai diminuir as vendas, porque você está trazendo ao mesmo tempo consciência. Mas será que eu preciso vender tanto? Será que eu não posso ocupar o meu lugar e vender um pouco menos, mas fazer algo assim mais regenerativo? A favor do crescimento das pessoas, a favor realmente do desenvolvimento que somos um sistema, né? Estamos dentro de um corpo sistêmico. Então, acho que esse exemplo que você deu assim do banco é maravilhoso. É por aí, É, assim. Igual aqui, por então, exemplo, nós estamos aqui, né? Estamos com esse evento de lançamento, temos uma pós-graduação. Nós não estamos escondendo de ninguém que nós estamos numa pós-graduação, mas a gente realmente, de verdade, queria oferecer um conteúdo para as pessoas, queria compartilhar conhecimento, queria apresentar um pouco mais profundamente aquilo que a gente está oferecendo. Então, assim, e aí cada um vai refletir dentro de si, ver se tem encaixe, se reverbera, se é um momento, se não é, se a condição financeira permite nesse momento ou mais para frente. E, e a gente vai entrando numa cultura de regeneração que vai também trazendo mais confiança e autoconfiança, né? sim. Tô vendo aqui uma pergunta do Felipe Fidelis, né, que ele diz: o marketing tem como premissa básica a identificação da necessidade e desejos do consumidor de forma a vender produtos e os serviços que objetivam resolver a dor do cliente. Sim, é isso mesmo, né? Tanto que existe pesquisa, usar, né, as personas, enfim, existem muitas tecnologias para poder identificar o público-alvo, né? E aí ele está dizendo, é correto então dizer que essas ferramentas em tempos atuais estão fomentando a doença e não a cura? Olha, eu, assim, de uma maneira geral, né, não dá para generalizar, né? Eu, enfim, como estou há muito tempo no mundo corporativo, já tive a oportunidade de ver tudo, né? Já tive muitas dúvidas, né, sobre tudo isso, né? E aí fico lá pensando, sei lá, tipo, a gente pensa naquele carro de luxo que é extremamente elitizado, né? E, poxa, caríssimo, inacessível, né? Eu já tive reflexões minhas aqui, né? Tipo, poxa, será que todas as pessoas que envolve fazer esse produto são pessoas com más intenções? Eu acredito que tem lá um cara, um excelente designer, tem ótimos engenheiros, pessoas que estudaram muito e estão querendo fazer a obra o estado da arte do carro, né? Só que, óbvio, aí o marketing vem e fala assim, poxa, se você tiver esse carro de luxo e ele muitas vezes polui muito, e etc. Então, estamos num momento onde tudo pode ser ou não pode ser, entendeu? Então, qualquer generalização é complexa. Dentro de um banco, temos só pessoas inconscientes que estão lá querendo.
explorar os outros através do crédito com taxas exorbitantes, ou existem pessoas lá também trabalhando para uma regeneração. Eu conheço pessoas incríveis em empresas que, teoricamente, né, quando a gente olha o segmento, fala, poxa, esse segmento faz mal para o planeta, mas existem pessoas incríveis trabalhando dentro dessas empresas que estão querendo também trazer uma nova cultura para dentro delas, né? E aí muitas pessoas, inclusive, estão no marketing e na comunicação. Então, olhar o público-alvo, vender, comercializar, não é necessariamente uma coisa ruim ou boa, né? É algo que está ali, né? E muitas vezes a gente consome e é bom porque a gente está aqui utilizando a tecnologia, utilizando todos os recursos para estarmos aqui. Então não é nem bom nem ruim, né? O que a gente faz com isso é a diferença, né? Então, quando a gente fala dessa neutralidade, é nessa direção. Então, eu vejo que a partir do momento que a gente, né, que foi a conversa inicial lá sobre a cultura e os valores. Poxa, a empresa tem lá a sua cultura, né, que tem muitas vezes aquela inspiração inicial do fundador, né, de quem criou aquela organização, e é também formada por pessoas com as suas mais diferentes diversidades. Então, a cultura vai se transformando também. E quais são esses valores, né? É um valor lá, né, honestidade, né? Transparência. Poxa, então quando for lá fazer uma campanha de comunicação e marketing, a pessoa lá do marketing tem que falar: não, o nosso valor é transparência. Eu estou ocultando os ingredientes que compõem esse produto que a gente vende, vamos colocar assim. A pessoa pode entrar numa crise ali e falar: poxa, eu estou fazendo aqui o marketing, o valor é transparência, mas eu estou fazendo aqui por conta da concorrência, não copiar o produto ou o serviço, eu não falo tudo. Então eu só falo uma parte. Mas a gente está caminhando para uma era da transparência, né? Tem um estudo aqui que eu utilizo bastante como referência do MIT de 2016, que a gente vive a era da supertransparência, né? Com o advento das redes sociais, tudo corre o risco de se tornar público muito rápido e viralizar e etc. Então, eu vejo assim que qualquer julgamento de bom ou ruim, né, nos atrapalha dentro desse processo da regeneração, né? Porque se a gente julga, a gente vai de alguma forma atrapalhar o processo, né? Ainda mais aquele que errou muito e fez muito mal para pessoas e meio ambiente. De repente, essa pessoa quer fazer diferente daqui em diante. Então, se a gente tem de verdade o valor da cultura, né, da regeneração, da cultura de regeneração, a gente tem que apoiar. Né? E aí utilizar a comunicação e o marketing nessa direção é o que importa. Então, muitas vezes eu vejo, já vi, né, Tiago, a gente já, né, muitos anos assim, vendo pessoas querendo fazendo negócios do bem, ou seja, estou fazendo algo aqui com orgânicos, com uma baixa pegada hídrica, uma baixa pegada de carbono, e com isso eu não vou fazer marketing, porque, enfim, marketing é uma coisa negativa. É, Olha só, que desperdício da oportunidade daquela pessoa que está fazendo algo bacana, que pode ser para colaborar com a cura, não está utilizando a ferramenta por um julgamento de que a ferramenta ela é ruim. Então, eu acho que também, né, e aí eu acredito que é nesse sentido que o programa aqui da Pós vai trazer, é como a comunicação e o marketing pode estar a serviço, né, do propósito. da cultura de propósito e negócios regenerativos. E eu vou te falar, é algo novo, porque de verdade, né, o Thiago fez faculdade de publicidade e propaganda, né, eu fiz aí o mestrado em comunicação, não é necessariamente algo que, né, está nas principais literaturas, né, dessas áreas. Porém, existem pessoas hoje já conscientes dessa necessidade e estão querendo redirecionar nessa direção. Então, eu visualizo que sim, se fazemos algo para ajudar nas curas,
independente se é um produto ou serviço para um determinado nicho ou se é para larga escala, eu sou favorável de utilizar comunicação e marketing para promover isso e, de fato, mais pessoas saberem que esse produto e serviço existe e que possam consumir esse produto e serviço, inclusive para colaborar com a prosperidade desse negócio que está fazendo algo bom. E se a pessoa consome algo bom, aquilo pode inspirá-la a também produzir algo bom e fazer disso Corrente do bem, né? um ciclo virtuoso, né, nessa direção. Ótimo. É isso, assim. E aí, quero fazer uma última pergunta aqui para gente ir fechando. Nas suas andanças, assim, dentro das empresas, dentro do governo, dentro das instituições, a partir da sua observação e lembrando que as ferramentas de marketing e comunicação são neutras, então elas vão depender de quem as estão utilizando, né? Você acredita que é possível que nos próximos anos a gente consiga, pouco a pouco, ir trazendo um pouco mais de integridade para a utilização dessas ferramentas, na favor da criação de novos paradigmas, de novos mindsets de abundância, de prosperidade, de crescimento? Olha, eu sou otimista, né? Eu acredito que é possível, sim, né? Sonho com isso, trabalho para que isso aconteça, né? Eu vejo que a comunicação e marketing, de um modo geral, identificando muito bem os públicos, identificando padrões de comportamento, etc. Durante muito tempo, foi utilizado para, inclusive, determinar quais padrões são esses, né? Eu tenho aqui vou falar de um exemplo que eu ouvi da boca do próprio publicitário que criou isso, que é do chinelos Havaianas, né? Havaianas, ele ouviu da boca dele numa palestra, né, há muitos anos atrás, que era o seguinte: durante um período era um chinelo para que pedreiros utilizassem, pessoas assim, né, de classes mais baixas, né? E aquilo, né, era um padrão, aquele chinelo quem que inventou isso? Ninguém sabe, né? Ninguém viu. Então o mindset era daquele Aquela jeito. tirinha verde, né, azul, Tirinha que ela... verde e tal, aquilo era algo de pessoas, né, com baixo poder aquisitivo, pessoas pobres. E aí o publicitário falou: não, calma aí, a gente tem aqui um produto bacana que tem um potencial de atingir outros públicos. Então vamos colocar artistas utilizando isso, né? Pessoas famosas que estão lá na novela, etc., utilizando isso. Só que no início seria muito chocante já pegar e colocar o chinelo nessa pessoa e essa pessoa utilizar normalmente. Então o que que ele fez? Durante anos, a campanha lá das Havaianas era: a pessoa tinha um chinelo guardado em casa, escondido, ninguém via. De repente, uma pessoa flagrava a outra chegando na casa dela: uau, você tem Havaianas? E isso durante anos, né? Para que até a pessoa sair na rua com o chinelo Havaianas. Ela era flagrada. Olha, a tal pessoa lá foi vista com Havaianas na rua. Uau! Hoje em dia não se fala mais nisso, né? Por quê? Porque foram Uhum. décadas de uma mudança de mindset. Então, olha o poder do marketing, né? Então, quer dizer, eu particularmente não sei quem inventou esse padrão de que no início só determinadas classes sociais podiam utilizar, mas eu vi como foi essa transformação do mindset coletivo de que é bacana hoje. Existem lojas das Havaianas nos melhores shoppings em outros países e etc, etc. Então, assim, como fazer isso? Isso é com muita inteligência, entendendo de padrões comportamentais, padrões estéticos, entendendo de moda. Então, e aí se é o bem ou o mal utilizando isso, enfim, Aí fica esse é a o ponto, questão. né? Mas assim, então existe sim a potência da comunicação e marketing colaborar com as mudanças dos mindsets coletivos. E aí o meu lado otimista, né, o tópico, como eu disse, que é vendo muitas empresas, inclusive
empresas antigas que já não fizeram isso no passado, aderindo à responsabilidade social e ambiental. Ou seja, mostrando que está lá fazendo, mostrando e fazendo, né? Muitas vezes, né? Tem um termo que é utilizado que é o greenwashing, né? Que é a empresa dar um banho verde na marca dela e mostrar que agora ela é sustentável, etc. Mas cada vez mais a população, os clientes, os consumidores estão atentos a isso, Uhum. por estarmos nessa era da transparência. Então, eu acho que é possível, né? Uma vez que as empresas, especialmente as de capital aberto, as que têm larga escala, estão aderindo a esse movimento de responsabilidade social e ambiental. E para falar sobre isso, ela tem que fazer, né? Porque senão uma hora vai falar, poxa, que empresa incoerente, fala que é sustentável, mas está lá ampliando lá o determinado produto ou serviço que deteriora o planeta, ou etc. Então, eu visualizo que, a partir da expansão da consciência dos líderes das organizações, dos clientes, né? Porque os clientes também têm um papel importante. Se as pessoas têm uma consciência mais expandida e não compram determinados produtos e serviços motivados por carência, vaidade ou qualquer coisa que, né, o valha, e consome o produto por consciência, entende de onde vem aquele produto, faz um estudo da rastreabilidade, de onde ele vem, se de fato aquilo que ela está dizendo é verdade. Os fornecedores também entrando nesse movimento positivo, né? Ou seja, para eu vender para aquela empresa, eu vou ter que me adaptar. Então, isso tudo a comunicação pode colaborar, né? Mostrando que, uma vez que é verdade, a reputação daquela marca vai melhorar, né? Porque se é verdade, no exemplo que você trouxe, ela estava lá dizendo, tinha um slogan mostrando algo que ela não era. Poxa, se ela tem um slogan mostrando aquilo que ela é, e as pessoas começam a perceber isso e ver que é verdade, a reputação dessa marca vai melhorar para um determinado público e isso pode gerar prosperidade, etc. Então, eu visualizo sim, né, que existem possibilidades da comunicação e marketing colaborar com esse processo. Resumindo, o que estamos querendo dizer aqui para todos que estão assistindo é que as ferramentas de comunicação e marketing são maravilhosas, né? E tudo vai depender da intenção de quem as utiliza. E isso é uma regeneração interna que vai vindo de dentro para fora e também de fora para dentro. Às vezes é necessário também dessa forma. Obrigado, Fábio. Né, foi um Agradeço, papo muito obrigado. bom aqui. Acho que a gente falou bastante coisa. Dá para refletir bastante. Acho que essa semana está muito boa, tá? A gente acaba aprofundando bastante, né? Que é uma característica do trabalho da Florescente. A gente vai falando assim, mas a gente vai entrando em assuntos bem importantes, bem profundos, bem delicados. Resumindo assim, né? Eu percebo que para a gente co-criar uma cultura de regeneração e de propósito, tem muito trabalho pela frente, né? Com Trabalho certeza. pessoal interno, de autoconhecimento, de expansão, de criação de novos mindsets, de novas redes neurais, de novas formas de pensar, de criatividade, de abundância, tudo novo, né? A gente ainda não viveu isso e estamos otimistas, né? Que chegaremos lá. Obrigado. Você Com quer dizer alguma certeza. coisa para finalizar, sim? Olha, agradeço, né, muito esse espaço aqui para essa conversa, agradecer a todos aí que acompanharam e também mandaram as perguntas. Foi pedido aqui para eu compartilhar esse estudo do MIT. Na verdade, é uma revista do MIT Sloan, eu vou compartilhar, eu tenho ela em PDF, eu compartilho. E estou à disposição aí, estou muito animado de poder falar disso, né, ter esse espaço aqui onde a gente de fato consiga expressar, né, essa cultura de regeneração. Isso, para mim, é muito gratificante e tenho me dedicado muito para isso. Então, contem comigo aí, estou bem entusiasmado com essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram, né? Obrigado a todos que irão assistir ainda as gravações.
E amanhã a gente tem mais, né? Amanhã a gente tem aqui a Santocha falando das novas cidades, fundadora aí da Academia da Nova Cidade, uma coisa também super nova. Eu mesmo estou ainda entendendo tudo que ela está trazendo, mas uma coisa bem vanguardista. Então, estamos aí com só, como que a gente poderia dizer, só popstar, né, dentro desses encontros aqui. E obrigado mais uma vez. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Até amanhã, viu? Beijos para vocês. Obrigado, Fábio.